Aí, foi. Bom dia, vamos dar continuidade à apostila dos crimes contra a administração pública, dos crimes das pessoas, né, dos particulares contra a administração pública. Já vimos todo o arcabouço teórico, né, e lemos ontem a legislação mais as súmulas, né, jurisprudência, e agora a gente vai entrar nos exercícios para finalizar esse material. Vamos lá, primeira, SESC 2019, Defensoria Pública, não tem existe aqui do Estado, né, mas Defensoria Pública do DF, Defensor Público. Com relação aos delitos tipificados na parte especial do Código Penal, julgo item subsecutivo. Segundo o STJ, a previsão legal do crime de desacato a funcionária pública no exercício da função não viola o direito à liberdade de expressão e de pensamento previsto no Pacto de São José da Costa Rica. Tem correto, né? A gente lembra aí que teve um período que o STJ, ele, baseado no Pacto de São José da Costa Rica, ele descriminalizou o desacato, dizendo que o fato, né, de você estar ali, né, exaltado, criticando o servidor público pelo mau atendimento, isso não configuraria crime, né? Mas depois foi revisto para ter vamos dizer assim, o assunto ser discutido não genericamente, qualquer discussão, qualquer reclamação, qualquer, né, tipo de coisa já automaticamente não seria crime, mas sim ser discutido no processo, né? Ser discutido o caso concreto. Se a pessoa realmente, né, criticou, está demorando muito, né? O pessoal me atendeu mal, está jogando paciência, em vez de estar atendendo o público, né? Aí não é um desacato. Agora a pessoa se alterou porque o servidor informou a situação dele de fato. Às vezes acontece isso. O servidor não tem culpa, às vezes só relata uma coisa que está no sistema, ali no atendimento, e o cidadão acha que está no direito ali de chamar de bandido, ladrão, estou me roubando, sei lá, não tem nada a ver. Enfim, então hoje, o entendimento é que o desacato ainda é crime, né, e que não viola a liberdade de expressão e pensamento do cidadão. SESP 2019, Policial Rodoviário Federal. É uma rodovia federal próxima à fronteira do Brasil com o Paraguai. Um caminhão foi parado e vistoriado por policiais rodoviários federais. Além do motorista e do passageiro, o veículo transportava ilegalmente, vamos marcar aqui os termos, ilegalmente, grande quantidade de mercadoria, mercadoria ilícita é o quê? Lembra que tem dois crimes, o contrabando... Descaminho, porque é lícito. Não, ilícito. Lícito. Não é lícito. Ok. O descaminho é que você está contrabandeando uma mercadoria que é lícita, só que você não está pagando tributos. Num contrabando, no descaminho, você está contrabandeando, também você está fazendo a mesma coisa, transportando, só que você está com um produto lícito e você não quer pagar o tributo, está querendo burlar, né, a administração fazendária, né, a alfandegária também. Aí, no contrabando, é a mesma coisa, só que a diferença de você, além de não querer pagar o tributo, essa mercadoria é ilícita. Então, essa é a diferença clássica. Então, aqui já dá para saber que provavelmente vai ser o descaminho, porque a mercadoria é ilícita. De procedência estrangeira, mas sem os devidos aqui, mas sem os devidos pagamentos de impostos de importação. Então, ele está querendo cometer aqui o descaminho. O motorista penalmente culpável, proprietário do caminhão, admitiu a propriedade dos produtos. O passageiro que se identificou como servidor público alfandegário, lotado no posto de fiscalização fronteiriço pelo qual o veículo havia passado para a desatração, alegou desconhecer a existência dos produtos no caminhão, que apenas pegou carona com o motorista. Ou seja, o servidor público que está com ele é da área de fiscalização fronteiriça. Lembrando que a gente tem também um outro crime, que é no capítulo dos funcionários públicos contra a administração pública. E, no caso, quando o funcionário público está envolvido, ele é da área, trabalha na área, né, alfandegária, ele não comete como é que se chama? O descaminho. Descaminho, facilitação. Facilitação. Eu estou meio travado aqui, então o cérebro não está respeito.
Mais oxigênio, está faltando. Vamos lá. Conduta do motorista configura crime, assim que eu faço na prova, às vezes. Então, começa a travar ali na hora que estou lendo a prova, oxigena mais o cérebro aí para ver se a energia do cérebro é oxigênio. Conduta do motorista configura crime de descaminho em sua forma consumada, certo? Ainda que não tenha havido a constituição definitiva do crédito tributário, a gente viu que não precisa ter a constituição definitiva do crédito tributário, né? Basta a pessoa ver, e a ocorrência do prejuízo do horário. Vamos lá. Não precisa. Certo? Passou então, pela essa fronteira, questão. já cometeu. Já cometeu. É formal. Não precisa ter. Ah, não, peraí, eu vou fazer a guia, você deveria ter pago isso. E aí, não, você se recusa a pagar, então você cometeu o crime. Não, não existe isso. Ele já tentou, já sabia que ele ia pagar, não adianta fazer a guia agora, ele é um crime formal. Entendeu? Porque o que dá a entender é que algumas doutrinas de estudantes queriam que tivesse primeiro o lançamento do crédito tributário, ou seja, teria que, na fronteira, ali, na hora, o auditor da Receita Federal fizesse a guia, mostrasse para ele e dissesse, não, realmente não quero pagar isso. Não funciona desse jeito. Então, correto. Item correto, coisa de descaminho, crime formal, consumando-se quando o agente consegue efetivamente entrar no país sem pagar os tributos, sendo liberado pela alfândega, que ocorreu no caso concreto. O agente só foi parado quando já estava no Brasil em uma rodovia por policiais rodoviários federais. Não é necessário que haja constituição definitiva do crédito tributário pela Receita ou efetivo prejuízo ao erário. Terceira. Irmão, ele não falou nada sobre o funcionário público aí, mas, por exemplo, rolaria uma qualificadora, um agravante aí para o funcionário, mesmo que ele alegasse que não sabia, né? Porque como é que ele... Não, o funcionário ia ser facilitação de descaminho. Ele iria... Paga mais caro, né? É mais responder grave. pelo crime. Ele responder pelo crime lá do outro capítulo, entendeu? Okay. CESP 2019. Auditor fiscal da Receita Estadual. Bloco 1. O proprietário de estabelecimento comercial que impeça o acesso ao auditor fiscal da Cefaz, Secretaria de Fazenda, regulamento identificado e contribuições para dar iniciação fiscal pratica. Bom, desacato. Rapidinho, desacato. Irmão, Só para eu poder, eu não raciocinei muito bem, não. O proprietário do estabelecimento comercial que impeça o acesso ao auditor fiscal da Cefaz, regulamento identificado. Impeça aqui, ó, impede. Impeça. Contribuição para dar iniciação fiscal, pratica desacato, resistência, crime contra a ordem tributária, não é, conduta penalmente atípica, também não, desobediência. Eu acho seria uma resistência, né? Ou não? Vamos lá. A gabarito aqui embaixo, letra Z, mas vamos matar pelo conceito. Porque eu não olho, não. Vamos lá. Desacato. Desacato é se ele colocasse aqui no enunciado que a pessoa falou, xingou, né? Desacatou seria você pronunciar palavras, seria tipo naquela forma de injúria, difamação, entendeu? Entendi. Não seria calante que ele está falando do crime, mas vamos pegar ali aqueles verbos que a gente usou na injúria e na difamação para esse caso aqui. Porque na lei fala desacato, desacatar. Só que o verbo desacatar significa você, né, injuriar ou difamar a pessoa, falar coisas que não têm validade, não são reais. Resistência é quando você resiste no seguinte sentido, né? Conduta de resistência é quando você usa, né, meios de violência, né, ameaça, entendeu? Entendi. Você tem que usar esses verbos, a gente pode voltar lá daqui a pouco, nos trechos de cada um desses crimes, na captação legal. E por que ele botou aqui desobediência? Porque a desobediência não tem nenhum desses verbos. Desobediência, olha, ele impediu. O que ele fez? Ele não abriu a porta, não fez nenhuma ameaça, ele não resistiu. Se você entrar aqui, eu vou te dar uma porrada. Entendeu? Se você entrar aqui, eu vou te dar um tiro, te dar uma facada. Ele só impediu, não vai entrar. Então, você está cometendo um ato de desobediência. Entendeu? Não está fazendo grave ameaça, não está falando nada, só não vou abrir a porta. Ele falou como ele impediu, mas houve impedimento
né, da atribuição, né, da atribuição do início da ação fiscal, né, dessa prática desse ato. Que é um ato legal, você está cometendo desobediência no Estado Central. Porque no Código Tributário Nacional, quando a pessoa estiver numa situação dessa, de início de ação fiscal, você tem que deixar a pessoa, a prerrogativa do auditor fiscal. Vamos ver o comentário dele e a gente volta lá. Crimes contra a ordem tributária, a gente não sabe nem se a pessoa cometeu crime, não descreveu nada aqui, né? Não sabe se a pessoa está devendo tributo ou não. Conduta penalmente atípica não é, porque está impedindo, né, de um auditor fiscal, um estabelecimento comercial entrar. Ele tem livre acesso, se tiver, lógico, uma ação fiscal devidamente identificada. O tipo penal que mais se incomoda a conduta praticada é desobediência prevista no artigo 330. É isso que o agente se opôs à execução de ato, mas sem violência ou ameaça. A questão não traz estes elementos, motivo pelo qual o agente apenas cumpriu a ordem para franquear o acesso ao estabelecimento. Então, assim, eu poderia cair, como você caiu, na resistência, né? Mas vamos lá na resistência para você ver rapidamente. Vamos voltar aqui. Vai mais rápido. Aqui, os 3 crimes. Ó, resistência, opor-se. Ele opôs-se, impediu. Ele se impediu lá. A execução de ato mediante aqui, ó, de violência ou ameaça a funcionário. Ele não falou nada disso, então não é resistência. Então já descaracterizou a resistência. Certo? Vamos só ler aqui os 3 lá que a gente poderia... Deixa assim, irmão. Aproveita que tá aí, irmão. Olha aí, desacato para mim, por favor. Desacato é só desacatar. Não tem nada, é só desacatar. Só que você tem que interpretar essa palavra desacatar, esse verbo lá, na língua portuguesa, é você falar, né, sobre a pessoa naqueles tons que eu falei para você, de injúria, de difamação, entendeu? É um ato de falar coisas que não são verdade sobre a pessoa, entendeu? Falar de forma ríspida com a pessoa, né? Então, isso é desacatar uma pessoa. Não existe assim um verbo específico. Desobedecer. Desobedecer é o que ele fez, ele impediu da pessoa entrar. Então, são os três crimes aí, né? Então, a resistência é opor-se mediante violência ou ameaça, a desobediência, desobedecer, ou seja, uma ordem legal, precisa entrar aí e vou impedir. Desacatar seria ele falar sobre alguma coisa, né? Tem que deixar claro. O verbo desacatar é você falar, né? Desacatar, falar bandido, safado, entendeu? Ele está naquele meio termo ali, né? Você está me tratando assim, falando de funcionário público, está me tratando assim porque você é homossexual, você é negro, entendeu? É um desacato, apesar se for o caso, dependendo do funcionário público, dizer, olha, além disso, ele falou dessa forma. Quase foi o caso dos dois. Algumas palavras como desacato e outras como... Não sei como é que o delegado, né, o Ministério Público é julgado. Mas Injúria, normalmente o desacato tem essa conotação de falar coisas, né, em relação à pessoa, de forma a, né, denegrir, né, o funcionário público. Vamos lá, vamos continuar. Vamos fazer essa lista de exercícios aqui, tem umas 30 e poucas. Vamos tentar fazer pelo menos umas metade aqui. Não vai dar para fazer as 30 hoje, mas se for o caso, a gente marca a noite. Não, hoje não dá, hoje eu tenho reunião. Então, se for às 9, né? Eu tenho reunião às 6 horas. Pode ser no final da noite também, irmão. Final da noite. A gente finaliza para começar no sábado ou outro. Eu tenho uma reunião às 6 horas com outro projeto. Vamos lá. Não sei quanto tempo vai demorar. Vamos lá. Julgue o item seguinte, relativo aos tipos penais dispostos no Código Penal e nas leis penais extravagantes. No mesmo contexto fático, são incompatíveis o crime de corrupção ativa, praticado por particular, e o crime de concussão, praticado por funcionário público. Vamos lá, o que ele quer falar? CESP 2018, advogado da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Está perguntando assim, no mesmo contexto fático, ou seja, na mesma situação, são incompatíveis, né? São incompatíveis, quer dizer, não é possível você ter a corrupção ativa e a concussão. Vamos lá.
A corrupção ativa, os verbos Eu são. entendi agora. Eu errei a minha resposta, mas eu entendi agora. Vamos Quer que eu lá, explique? vamos Tem que lá. explicar? Vamos voltar aqui na corrupção ativa para você entender o que ele quer falar. Que é os verbos, né? Assim, você pode praticar os mesmos verbos ao mesmo tempo. Eu tenho aqui, na corrupção ativa, para ter a corrupção ativa, o particular tem que oferecer ou prometer. Né? Oferecer ou prometer. Na corrupção, na concussão, o outro cara ele tem que exigir. Ou seja, se eu te exijo, será que o cara do outro lado pode me oferecer ou prometer? Se eu já te exigi, só cumpre a minha exigência ou não. Ou ele pode oferecer. É isso que ele está perguntando. Porque na hora que chegar lá na descrição do delegado, do Ministério Público, vai dizer como é que vai acontecer isso aí. Você é o particular que foi beneficiado e passou o dinheiro, e você é o funcionário público que fez o ato e recebeu o dinheiro. Como é que foi? Aí um vai dizer assim, olha, ele me exigiu, o funcionário público exigiu, conclusão. Aí o particular vai dizer, ok, eu aceitei, né, a exigência e paguei. Ou vai ser uma Consumou a situação, ou vai ser uma concussão. situação, ou vai ser uma situação seguinte, como é que ocorreu isso aí? O delegado não vai. Aí, em particular, diz, olha, na verdade, era funcionário público, eu ofereci. Prometi para ele um dinheiro, ele foi lá e fez. E eu dei dinheiro. Esse que ele está perguntando, pode ocorrer os dois, ao mesmo tempo que um exige, o outro também oferecer? Ele está dizendo que ali embaixo é Não, não pode. incompatível. Na Incompatível. verdade, na hora que eu exijo, que na verdade esse oferecer e prometer dá a entender que quando ocorre uma posição passiva, há, vamos dizer assim, como a gente fala, a iniciativa do particular. Quando ocorre a corrupção, a iniciativa é do quem? Do funcionário público, que ele exige. Então, não dá para ter a iniciativa dos dois. Na hora que um te der a iniciativa, você Se um está ok. aqui, os dois estão querendo, ó, seja a concussão ao funcionário exigir, o outro não precisa praticar, né? Porque ele já vai Agora, fazer o que ele agora, quer. é- agora é diferente. Fica isso naquela questão. Numa mesma situação fática, pode ter corrupção passiva e ativa? Uai, pode, né? Pode, porque na corrupção Porque passiva uma... tem o verbo aceitar. Aceitar a promessa. E aqui tem o prometer. Entendeu? Entendi. Então, lá você tem a possibilidade, na corrupção passiva, você tem a possibilidade. Eu te ofereço, se você aceitou, você cometeu a corrupção passiva e eu cometi a Eu ativa. Porque eu ativo. prometi a vantagem e você aceitou essa vantagem. Entendeu? Vamos voltar lá. Entendi. Eu respondi na mente errado. Depois que eu parei para raciocinar, antes de ver a resposta, eu percebi também. Eu falei, não pode não. O gabarito. Item correto. O crime de corrupção ativa do artigo 333 do Código Penal tipifica a conduta de oferecer, né, ou prometer vantagem devida para o servidor, para que este venha infringir seu dever funcional. Pressupõe, portanto, que o particular tome a iniciativa de tentar corromper o servidor. Se o próprio servidor exige, ou seja, toma a iniciativa de exigir a vantagem devida, e o particular apenas paga, né, não há como falar em corrupção ativa por parte do particular, só a conclusão por parte do servidor. Da mesma forma, se o próprio particular oferece ou promete, não é exigente por parte do servidor, de forma que só haverá corrupção ativa por parte do particular, ou seja, não há como se coadunar. Na hora que um tomar a iniciativa, já configurou o crime por uma das partes. Então, tem como conviver as duas. Vamos lá, SESC, 2018, Polícia Federal, escrivão. João inaugura uma organização criminosa, quer dizer, inaugura, que eu falei isso. João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear, contrabando, armazena, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. Ou seja, além de trazer o cigarro, ele armazena, vende clandestinamente. Ainda é equiparado a contrabando. Mesmo que você não tenha trazido, mas você guardar, você está cometendo contrabando. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. Vamos lá. Considere que o João e sua organização criminosa utilizam transporte marítimo. Opa, lembra que tem um agravante do É um marítimo aéreo? agravante. Marítimo Marítimo, são aéreo e fluvial.
clandestino para fazer ingressar em território brasileiro cigarros comentados. Nesta situação, a pena pelo crime, quando será aumentada pela metade. Olha, eu não lembro, eu não lembro isso, será pela metade. Aqui, ó, vamos começar a aprender, porque provavelmente vai, isso é como é mudança nova, vai cair muito, né? Item errado, mas esse caso a pena será o dobro, quando é utilizado marítimo, aéreo ou fluvial. Vamos lá. Não da metade, contrabando. Importar ou exportar mercadoria proibida. Plena de reclusão de 2 a 5 anos, aplica-se em dobro. Se o crime é transporte aéreo, o aéreo já existia, né? Na verdade, a modificação primeiro, foi né? essa aqui, ó. A modificação foi essa, marítimo e fluvial. Tu vê que toda mudança, 2014, né? 5 anos, 6 anos. Tu vê que toda mudança, o que ele pediu? Só o marítimo. Quando? 2018. Ou seja, 4 anos depois da mudança, ele ainda está botando a pegadinha. Ele acrescentou só o marítimo. Porque se colocar só o aéreo, a pessoa está ligada que o aéreo sempre foi. Agora, fiquei em dúvida. Aéreo me lembra, né? Agora, marítimo vai ser um acréscimo na lei. É só lembrar, dobro, contrabando por via aérea, marítima, fluvial, dobra, tá. SESC 2018, Policial Federal Escrivão. João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. O crime de contrabando, como praticado por João e sua organização criminosa, foi tipificado no Código Penal brasileiro em decorrência do princípio da continuidade normativa típica. É o seguinte, o que é continuidade normativa típica? Vamos explicar lá. Se lembra que a gente estudou logo nas primeiras apostilas, primeiros materiais, que existe o seguinte: o abolício crimes, né? Você tem o abolício crimes, né? Que é uma situação em que vem uma legislação e ela descriminaliza aquilo, né? Descriminaliza aquilo, né? Você tem, né, uma situação em que, na realidade, você muda a legislação, mas aquele crime ele não deixa de existir, ele passa a ser capturado em um outro artigo. Aí você não tem um abolício crimes, você tem uma continuidade normativa típica. Entendeu o que é uma continuidade típico-normativa? Normativa típica seria o seguinte: olha, você não é mais capturado naquele artigo, mas ainda continua sendo crime. Houve uma continuidade, só que num outro artigo. Essa tipicidade, essa normativa sobre esse crime ou sobre essa tipicidade, houve uma continuidade dela, não é mais aqui, é ali. Aí tem as questões de majorantes e atenuantes, as majorantes e atenuantes e redutoras. Se for redutora, mesmo com a continuidade típica, né, normativa, quem foi punido anteriormente, ainda que mudou o artigo, eu sou beneficiado pela redução da pena. Se foi uma continuidade tipo normativa, houve aumento de pena, eu também não vou responder por esse aumento de pena, vou responder pelo que eu puni na época da pena. Então, tem só esses detalhes, não? Então, nesse caso, como houve um aumento de pena, quem cometeu contrabando no antigo artigo continua respondendo por ele, né? Porque a lei não retroage só para beneficiar, né? Só para beneficiar o réu. Então, por exemplo, um cara que antes de 2014 fez o contrabando por marítimo, ele não vai responder em dobro. Só mudou em 2014, eu fiz em 2013, vou responder, né, normal. A partir de 2014, se ele utilizou um barquinho ali para cruzar a fronteira, já era, vai responder em dobro. Quer dizer, vai ser penalizado em dobro. Então, é isso que ele quer explicar aqui. Então, continuidade típico-normativa é isso. É que existia o contrabando no capítulo, depois criou-se o contrabando, criou-se não, né? Continuou o contrabando, mas você passou a especificar ele mais em outro artigo, né? Em outro capítulo. Em outro capítulo não, aqui só mudou o artigo. Então, não houve um abolício crime, uma continuidade típico-normativa. Ele está perguntando se ocorreu isso com contrabando. E é justamente essa história do contrabando. Antes, o contrabando era junto, contrabando e descaminho. O crime era um só, contrabando e descaminho. Hoje é separado, tem só o descaminho, tem só o contrabando. Item correto, pois de fato a conduta relativa ao contrabando foi retirada do 334, mas não houve descriminalização.
tendo havido transposição desta conduta para o artigo 334-A do Código Penal, que hoje tipifica a conduta, tendo havido, portanto, o fenômeno da continuidade típico-normativa. SESP 2018, STJ, Oficial de Justiça. Considera a legislação, a doutrina e a jurisprudência dos tribunais superiores acerca dos direitos e das garantias fundamentais e da aplicabilidade das normas constitucionais. Julgue o item a seguir. Constitui crime de resistência. Opa, resistência. Lembra lá, aqui, vamos lá, vamos voltar lá. Você tem 3 crimes clássicos do particular contra a administração pública: desacato, resistência e desobediência. O desacato é você falar, fala. Resistência é você se debater, grave ameaça, violência. Meu irmão, vou te quebrar se você fizer isso e tal, né? Tô com uma faca aqui, boto o revólver para fora, os caras fazem desobediência, o cara não vou saber. Não estou falando nada. Não estou te ofendendo, não estou te ameaçando, mas não vou abrir aqui meu estabelecimento. Não, você tem que fechar. Não vou fechar o estabelecimento. Não vou fazer nada disso. Entendeu? Ah, está fechado, não pode entrar. Eu vou lá e entro no estabelecimento. Não estou dando trela para você. Você está fazendo desobediência. Então, vamos lá. Constitui crime de desobediência. Bloquear o ingresso de oficial de justiça no nível de mandado de estimação no domicílio durante o período noturno do sábado. Opa, vamos lá, aqui tem uma pegadinha. Isso aqui já é de direito constitucional. Período noturno. Lembra lá? Invasão de domicílio. Lembro que a lei invasão domiciliar, né? Que tem que ser de 6 às 6, com mandado judicial, ou flagrante delito sem permissão, ou para fazer socorro, prestar socorro, aí pode, mas fora... Na verdade, ou com consentimento. Artigo não, inciso 11 lá do artigo 5º. Isso cai direto, direito constitucional, isso é clássico. Então, você tem que lembrar o seguinte: mandato judicial, ordem judicial só durante o dia. 6 às 6. E, no caso de prestar socorro, não faz sentido, né? A pessoa está prestando socorro, tanto faz, de dia e de noite. Flagrante delito, tanto faz, né? Vai esperar acabar o flagrante, de amanhecer para cumprir o, né? Constatação de flagrante, não. Então, caso de emergência também não. Então, aqui é o caso de ordem judicial, entendeu? Teve então, 2 erros aí. Falei, qual o outro? Primeiro que não foi resistência, foi desobediência, né? Porque ele não teve grave ameaça. Hã? Não teve ameaça, nem não teve ameaça. Então, foi desobediência, a primeira coisa. E a segunda foi no período noturno, né? Que é o que nós estávamos falando agora. Se não matasse pelo penal, mataria pelo constitucional. Vamos lá, item errado. Tem como. Item errado, pois neste caso, não há que se falar em resistência, já que o oficial de justiça não poderia cumprir o mandato contra a vontade do morador no horário noturno. Ademais, não houve violência ou ameaça. É isso que ele falou, tá? Está errado em 2 sentidos. SESP 2018, analista portuário, empresa de administração portuária, área jurídica. Julga o item seguinte a respeito dos crimes contra a administração pública. Em razão do princípio da proteção da coisa pública, o tipo penal que prevê o crime de descaminho, que é a sonegação de tributos, não permite a aplicação do princípio da insignificância. Até R$20.000. Até 20 mil pode. Inclusive, no caso de... Assim, aí tem aquele caso assim. Tem que ter... É permitido no caso... É permitido no caso de reincidência. Em tese geral, não. Mas se botar jurisprudência e tal, tem revisto isso? Tem. A jurisprudência acredita que no caso concreto de uma reincidência, assim, bem... Tipo, o cara tá, que nem a gente leu lá. Tem julgados que falam que a reincidência, dependendo do caso concreto, não faz com que, né, você deixe de aplicar o princípio de significância. Agora, aquela reincidência, cara, toda semana esse cara atravessa aqui o Foz do Iguaçu e vem. Toda semana eu pego ele, não tem jeito. Então, está errado, porque o princípio da significância é aplicado até o valor, né, da execução fiscal, que hoje é R$20.000. Portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 9. SESP 2018, Polícia Civil do Maranhão, Delegado de Polícia Adaptada. A corrupção ativa não pode existir
na ausência de corrupção passiva, pois tais condutas são tipicamente bilaterais. Vamos lá, não existe isso. Por quê? Vamos lá, vamos lembrar. Vamos lá. Na Aquele corrupção. paralelo que a gente falou, né? Eu Não, falei não, ainda há não. pouco isso. Tá, Que mas está errado. Nesse caso Então, aí, mas aqui, tem ó, que... Ah, fala. não pode existir na ausência, ou seja, para um acontecer, o outro tem que acontecer, que é a corrupção passiva e ativa, né? Não, Que um pede. não, Hã? Não? não. Porque ó, vamos aos verbos. Aos verbos. Corrupção ativa. Ativa é o quê? Corrupção ativa, que é o particular. Particular, ele pode o quê? Solicitar, Oferecer. Não, não, particular. oferecer. O Particular, particular só tem dois verbos. Ele oferece ou ele promete, certo? promete. Tá. Ele oferece ou promete. Então, e por isso que ele é ativo. Os verbos dele é ativo. Na corrupção passiva, que é o funcionário, ele tem três verbos lá. Ele pode solicitar, receber ou aceitar. Quando ele solicita, significa que o particular ofereceu ou prometeu, a mesma coisa da concussão. Ou Ah, seja, pode entendi. ter uma corrupção passiva no caso em que o funcionário só solicitou e aí você pagou. Então, você nem ofereceu nem prometeu, você foi solicitado. Não é uma concussão porque você não exigiu, mas é uma corrupção passiva porque você solicitou. Se lembra que muitas vezes a gente viu questões lá no outro material que você falou, pô, eu errei, porque eu achei que porque ele solicitou era ativo. Não. Toda vez, mesmo ele solicitando, ele sendo funcionário público, ele vai ser passivo. Passivo. Mesmo ele solicitando. Então, no caso de receber e aceitar, é porque vai ter as duas. Vai ter tanto a ativa, o cara deve ter oferecido e você recebeu, né? Ou você prometeu e você aceitou a promessa. Então, você tem esses dois verbos combinando com esses dois verbos, o do passivo com o ativo. Agora, tem um verbo no passivo que ele existe por si só, que é o fato do funcionário público solicitar. E aí o particular ele nem ofereceu nem prometeu nada, mas pagou. Então, nesse caso, só vai ter a corrupção passiva. Então, por isso que está errado. Não é necessariamente sempre vai existir corrupção passiva e ativa. Tem o caso específico quando o funcionário solicita, ele não exige, ele solicita. Né? Exigir é um verbo jamais, né, mais rigoroso. Né? Você já usa ali, né? Exigir já é concussão, né? No caso. Já a concussão. Aí tu já usa. Como é que eu sei que a pessoa exigiu? É porque você usa já argumentos mais persuasivos. Né? Solicitar é mais, né? Pô, se você me der, adianta aqui e tal. Exigir não. Se você não fizer, eu estou dizendo, se você não fizer, eu vou te prender. Se eu não fizer, eu vou fazer o auto da prisão em flagrante. Você está exigindo o negócio. Está sendo coercitivo. Agora, solicitar, cara, né? Aquela corrupção que o cara, ó, se você me adiantar aí, não faz me rir, te adianta aqui, adianta o processo, libera. Vai demorar 30 dias, eu te libero em um dia, entendeu? Aí você está solicitando. Mas, lógico, é o caso concreto que eu estou querendo descrever aqui. Entendeu por que está errado? Porque tem o verbo solicitar na passiva, que aí não vai ter a ativa. Apesar de parecer que está sendo um ativo, mas como é o funcionário público, só ele pode solicitar, ele é também passivo. E tem errado, pois é perfeitamente possível a caracterização do crime de corrupção ativa, mesmo que não haja corrupção, o crime de corrupção passiva, nada impede que o particular ofereça ou prometa vantagem ao funcionário público, configurando-se assim o crime de corrupção ativa, no artigo 333, texto recusa vantagem, não se configurando assim o crime de corrupção passiva. Ou seja, ele ainda dá uma explicação maior ainda, quer dizer, que a gente nem elucubrou aqui. Qual é a possibilidade? Como são crimes formais, pode haver o oferecimento e a promessa e o do outro lado não aceitar, mas mesmo assim você já cometeu o crime. Pode ter a solicitação desse lado, a solicitação do funcionário público e também você não aceitar. Mas se você aceitar e pagar, mesmo assim você não vai ter desse lado. Eu estava vendo da mesma forma que a gente viu aquela questão de concussão e corrupção ativa, de haver o bloqueio. Mas nesse caso específico da solicitação pelo funcionário público, vai existir só a corrupção passiva nesse caso. Vamos lá, 10.
CESP 2018, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, agente de inteligência, acerca dos crimes contra a administração pública, julga o item a seguir. O crime de corrupção ativa. A corrupção ativa é o cara que oferece ou promete. O de corrupção passiva, que é o cara que solicita, recebe ou aceita, são considerados crimes próprios. Não. O corrupção passiva é crime próprio. Corrupção ativa é crime comum, né? Qualquer pessoa pode oferecer e prometer vantagem. Praticados contra a administração pública, está errado. Né? Eu Porque o particular... okay. Por quê? Eu pensei assim, a minha linha de pensamento, pensei assim, que, por exemplo, são crimes próprios? São. O passivo próprio do funcionário público e o ativo próprio dos cidadãos civis. Pensei assim, então eu erraria. Não, entendeu? não. Quando é um cidadão comum, próprio é quando você designa que só uma determinada característica pode fazer, determinado segmento. Classe, segmento. Tá. Classe. Tipo assim, determinada, não é segmento, determinada situação pode fazer. Se não estiver fora da situação, você não pode fazer. Por exemplo, o infanticídio, só que pode fazer a mãe, porque tem que ser filho dela, que está no estado puerperal. Né? Lembrei do mãe. Atestado falso também, né? Atestado falso. Só o médico faz atestado médico falso. Tá. Não existe outro. Então, tem essas questões. Aí é crime próprio. Por quê? Porque só nessa situação ocorre o crime. Agora, a corrupção ativa. Qual é a situação? Nenhuma. Fato de você ser cidadão, você pode cometer a qualquer momento. Independente de ser alto, magro, baixo. Né? Ser mãe, ser pai. Né? Se você ser, sei lá, até servidor público, você comete. Né? Se você estiver lá na hora do atendimento oferecer. Até desacato você comete como servidor, né? Você passa a ser até comum. Você é servidor, mas você pode desacatar o outro servidor, né? É isso que a gente leu. E tem errado, coisa que de corrupção ativa, previsto no artigo 333, porque o desacato é um crime comum. Então, mesmo sendo servidor, comete desacato. Ou seja, você vê que qualquer pessoa pode desacatar um funcionário público. Artigo 333 do Código Penal é comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa. Tem que oferecer ou prometer vantagem indevida, oferecer ou prometer vantagem indevida ao funcionário para determiná-la praticar ou omitir a retardar de ofício, se não estiver errado. 11, vamos lá, vamos fazer mais duas aí, 3. CESPA, BIM, oficial de inteligência, oficial técnico de inteligência, a respeito dos crimes contra a administração pública, o seguinte: o Superior Tribunal de Justiça entende que manter a tipificação do crime de desacato no sistema jurídico brasileiro não ofende a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é a questão do Pacto São José da Costa Rica. Sim, então não ofende o fato de você ter o desacato. Teve uma revogação jurisprudencial ou uma descriminalização jurídica, mas depois voltaram atrás. Então, hoje ainda existe desacato, porque existe esse pacto de São José da Costa Rica, que mudou várias normas aqui no direito brasileiro. Ele é considerado uma norma supralegal, acima da lei. Tanto é que tem no direito constitucional, quando a gente for estudar, vai ver que o Pacto de São José da Costa Rica tem um artigo específico da Constituição que diz que não haverá prisão civil, exceto no caso de inadimplemento de pensão, né, alimentícia, e no caso de depositário infiel, né, escusa de pensão alimentícia ou depositário infiel. No caso do Pacto de São José da Costa Rica, ele fala que só há um único caso de prisão civil, que é o caso de escusa da pensão alimentícia, né, de alimentos. Então, no Brasil, você pode ser preso civilmente só por uma única situação. Só por uma única situação. Qual é a situação? Uma situação de você negar a pensão alimentícia, escusa de pensão alimentícia. Mas a Constituição fala que depositário infiel também. Só que, para você regulamentar o depositário infiel, você teria que ter uma lei, mas você tem uma norma supralegal acima das leis que diz que você não pode mais isso, depositário infiel. O que é depositário infiel? Como é que isso chegou no Supremo Tribunal Federal? É o cara que compra um carro consignado, né? Compra um carro
averbado, parcelado. Compra um carro parcelado, né, gravado, e aí você deixa ele pagar as suas parcelas. Você deixa ele pagar aquelas parcelas, aquele carro não é seu, ele é um carro gravado, ele está consignado pelo banco. O que você se torna quando você não paga as parcelas de um bem que você não é proprietário, você só tem a posse, você se torna um depositário infiel. Não, depositário infiel. Depositário infiel. Depositário infiel. E aí queriam prender essas pessoas. O banco emitia ordem de prisão quando as pessoas deixavam de pagar. E esse chegou ao Supremo, e aí chegou esse entendimento que essa legislação que dizia que o depositário infiel podia ser preso, até porque a Constituição dizia que o depositário infiel pode ser preso, foi, vamos dizer, deixou de ser aplicada por causa do Pacto de São José da Costa Rica, entendeu? Porque como ele é um tratado internacional, ele está acima da lei. Não é porque ele está acima da lei, é porque eu lembro. É os únicos que pode ficar supralegal, né? Se for que, na Tratado realidade, Internacional de Direitos Humanos. Tratado de Direitos Humanos. Porque se ele for aprovado pela norma normal, um tratado, ele é uma lei ordinária. Se ele for aprovado pelas mesmas regras de uma emenda constitucional, ele passa a ter o mesmo status da nossa Constituição. Só que o Tratado de Direitos Humanos, quando ele é aprovado pelo regime normal, ele passa a ser supralegal. Se ele tivesse sido esse tratado aprovado pelas mesmas, vamos dizer, quantidade de pessoas que fosse uma emenda parlamentar, ele era, na verdade, com status de emenda constitucional, mas ele não foi. Mas, sendo de direitos humanos, ele passou a ser norma legal. Foi uma criação do Supremo. Isso não está escrito em lugar nenhum. É jurisprudência, entendeu? É entendimento. Entendi. Aí tem correto. O STJ chegou a proferir a decisão 30, reconhecendo a descriminalização do crime de desacato. Isso mesmo. Sustentou o STJ nessa decisão que a criminalização da conduta de desacato atenta contra o artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica, Convenção Americana de Direitos Humanos, ao colocar os funcionários públicos em posição superior à dos demais cidadãos no que toca a crítica à sua atuação profissional. Todavia, tal entendimento não durou muito tempo. A terceira sessão do STJ, posteriormente, uniformizou o entendimento no sentido de que o desacato continua sendo crime no nosso ordenamento jurídico. Terceira sessão deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus número 379/269 de Mato Grosso do Sul, uniformizou o entendimento de que o artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos não exclui do ordenamento jurídico a figura típica do crime de desacato, consequentemente, o ato infracional análogo. O ato infracional é pessoa menor de idade, né? Não comete crime, comete ato infracional. Então, um menor de idade também pode desacatar, mas é um ato infracional. Então, item correto. Deixa eu ver, a 12, vamos tentar a 12 aqui. SESP 2018, Polícia Civil do Maranhão, delegado de polícia adaptado. O crime de corrupção ativa é de natureza material e se consuma com efetiva entrega? É errado, né? Não precisa nem falar. São formais, de você... Não. São formais, todos os dois. Eu ia falar errado. Não, certo. Item correto, pois o crime de corrupção ativa é crime formal, consumando-se no momento que o agente oferece ou promete a vantagem devida ao funcionário público para determiná-lo a praticar, né, omitir ou retardar de ofício na forma do artigo 333 do Código Penal. A efetiva entrega da vantagem, sua aceitação pelo funcionário, a infração do dever do funcionário são fatores relevantes para fins da consumação do delito. Pode até ser agravante quando ele faz. Eu ia falar isso, teve dois erros aí. Né? Não é obrigado a receber. Parar na 12 aqui. Tá ok. Stop Sheldon. A gente vai conversando pelo WhatsApp para ver um horário à noite para a gente continuar aí as coisas.